Fala galera do canal, como é que vocês estão? Dando continuidade aí ao nosso curso básico de grego, a gente vai aprender hoje as letras de forma mais específica, mais detalhada, tá? Em relação às suas classificações, que é parecido demais com a nossa língua portuguesa. Então, no alfabeto grego, as letras elas são classificadas em vogais e consoantes. No grego, nós temos 7 vogais. Então, decore as letras. Quais são essas vogais? Alfa, épsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. Tenha isso em mente já vai decorando essas letras, porque quando a gente começa a trabalhar com as sílabas e com as palavras, a gente já precisa ter bem clara essas letras em nosso vocabulário. Então, essas vogais elas são classificadas em breves ou longas. Na prática, isso não funciona, porque essa classificação ela é bem antiga e ela remonta ao tempo da música, quando os gregos faziam notas musicais e essas letras elas davam a indicação do tempo musical de cada estrofe, de cada verso. Então, na prática, elas não funcionam na nossa pronúncia. Mas como as gramáticas trazem essa classificação, a gente vai continuar mantendo esse ritmo e fazendo conforme as principais gramáticas aparecem, para quando vocês estudarem, vocês terem uma noção dessa classificação. Então, quais são essas vogais longas? As vogais longas, as que são sempre longas, é a vogal eta e a vogal ômega. As vogais que são sempre breves são as vogais épsilon e a vogal ômicron. Vocês vão ver mais adiante que o eta é uma extensão do épsilon e o ômega é uma extensão do ômicron. As vogais alfa, iota e y, elas são breves ou longas conforme a palavra em que elas apareçam. Então elas vão variar. Nem sempre elas vão ser breves e nem sempre elas vão ser longas. No entanto, na maioria das vezes, elas são longas. Então, para a gente começar a aperfeiçoar o nosso vocabulário, a gente tem três palavras aí no alfabeto grego, né? Usando letras do grego e letras da língua portuguesa. A palavra Paulos, que é Paulo. A palavra Saulos, que é Saulo. E a palavra Pilatos, que é Pilatos. Você consegue já começar a perceber como as letras são muito parecidas com as nossas. No entanto, tem uma observação importante sobre a vogal iota. Você tem dois tipos de iota no grego. Na verdade, você tem três tipos de iota no grego. Você tem o iota propriamente dito, você tem o iota subscrito e você tem o iota adscrito. Então, quando é que o iota ele vai ser um iota subscrito? Toda vez que ele vier depois de uma vogal longa. Quais são as vogais longas? Ômega e eta. Então, toda vez que o iota vier depois de um ômega ou de um eta, ele vai ser colocado abaixo dessas vogais. E ele não vai ser pronunciado. Então, ele vai aparecer um iota embaixo e não vai ser pronunciado. A gente chama esse iota de iota subscrito. Só que quando essas letras forem maiúsculas, ou seja, quando as letras eta ou ômega ou as outras letras alfa e y, quando elas forem longas, se elas forem maiúsculas, esse iota vai ser colocado à direita dessa letra e vai ser chamado de iota adscrito. E também não é pronunciado, tá bom? Mais adiante vocês vão ver exemplos de como esse iota subscrito e o iota adscrito aparece na grafia das palavras. E aí a gente vai avançando com os ditongos, que é muito parecido com os ditongos da língua portuguesa. Então, o que é um ditongo? É o encontro de duas vogais que formam uma sílaba. Puxa essa definição do português para o grego, que é a mesma coisa. No grego, existem 8 ditongos. Quais são eles? O ai, o ei, o oi, o ui, o au, eu, el e
U. Então, alfa mais iota, ai. Épsilon mais iota, ei ou ei. Ômicron mais iota, oi ou ui. Y mais iota, ui. Perceba que aí o Y ele passa a ter o som do U. Lembra que eu falei na aula anterior? Toda vez que o Y vier num ditongo, ele vai ter som de U. Então aí se lê ui, na palavra muito, por exemplo. Alfa mais Y, au. Perceba que continua com o som do U. Épsilon mais Y, eu. Eta mais Y, eu. E aí está uma coisa muito importante, que é esse ditongo U. Perceba que é um ômicron mais um Y, mas o ômicron não é pronunciado. Então, no ditongo U, você vai pronunciar literalmente como U. Se você observar, não existe uma letra que represente o U na língua portuguesa. Então, quem vai assumir esse papel no grego é o ditongo ômicron e Y, que vai ter o som do U. Então, aí você tem um exemplo da palavra doulos, que significa escravo, e da palavra huios, que significa filho adulto. Em ambas, o Y tem som de U, e na palavra doulos você vê o ditongo ômicron Y funcionando como se fosse um U. Ficou claro isso, gente? Então, avançando, a gente vai ver agora as consoantes. O grego tem 17 consoantes e elas são divididas em 3 grupos: labiais, dentais e guturais. Quais são as consoantes labiais? Pi, beta, fi. Dentais: tal, delta, teta. Guturais: kappa, gama, ri. Além disso, existem as consoantes chamadas consoantes líquidas. Quais são elas? Lambda, mi, ni, ro. Essas são as consoantes líquidas, onde você toca nos dentes para poder falar ou pronunciar o fonema dessas letras. Além disso, e muito importante, você tem as consoantes chamadas de sibilantes. Então, o que são as consoantes sibilantes? As consoantes sibilantes são aquelas que você tem um sigma ou uma letra acompanhada do sigma. Então, o sigma é uma consoante sibilante. Além disso, você tem as consoantes que são duplas. Quais são elas? As consoantes zeta, ou dzeta, como eu já disse, a consoante psi e a consoante xi. Quem é a consoante zeta? É a junção do delta com o sigma. A consoante psi é a consoante juntada pi com o sigma. E a consoante xi é a junção do kappa com o sigma. Então você percebe que o sigma sempre vai aparecer. E aí tanto pode ser o sigma final como o sigma do meio da palavra. Depende de como a palavra vai aparecer para você. Por que essas consoantes são chamadas de consoantes duplas? Justamente porque é uma letra só, mas ela tem o fonema de 2 letras, ou seja, ela tem 2 fonemas. E para finalizar o vídeo de hoje, é importante a gente destacar essas observações que a gente vai frisar agora, até porque vocês vão perceber o funcionamento das palavras no grego quando vocês se aprofundarem nos seus estudos. De modo geral, palavras no grego só vão terminar com vogal ou com as consoantes ni, ro, sigma, ou as consoantes sibilantes xi e psi. Justamente porque psi e xi trazem um sigma na sua formação. Existem pouquíssimas exceções a essas observações, que são as palavras ek, que é a preposição de, e a palavra uk, que é o advérbio de negação não.
Fora isso, algumas palavras estrangeiras ou alguns nomes próprios que vão aparecer, mas de modo geral, palavras no grego só terminam ou com vogal ou com essas 5 consoantes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha para que chegue a mais pessoas e elas comecem a gostar e se aprofundar pelo alfabeto grego. Até a próxima, pessoal!